Bom, gente, olha só, mais um episódio aqui do nosso podcast Empreendedores do Paraná e eu quero falar para você o seguinte, né? Hoje tá muito legal, sabe por quê? Porque eu vou falar com ela, Natália Broto, a advogada, não precisa ter medo de advogada não, porque a advogada veio para nos ajudar, né? Mas a Natália vai contar a história dela, além de tudo, ela também é vice-presidente da ACP e eu quero agradecer sua presença, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez e eu quero, antes de mais nada, quem é a Natália? Veio da onde? Nasceu aonde? Filha de quem? Gosta de comer o quê? Tem que aliviar ela, né? Porque vamos lá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro queria agradecer, Carlos, né, pelo convite, pelo espaço. Bem-vinda sempre. Dizer que é um prazer estar aqui, principalmente porque eu gosto muito do ambiente da CP. Gosto de falar para os empresários da CP, para o público da CP. Gosto muito de estar cada vez mais presente dentro da casa. E vai ser um prazer bater esse papo com você, falar um pouco da minha história. Quero trazer algumas coisas que com certeza estão na cabeça do empresário. Sempre. Algumas preocupações jurídicas. Esse é um dos meus principais objetivos dentro da CP. Trazer, né, essas informações jurídicas, esse diálogo com o direito, que nem sempre é fácil, né? Para o empresário é mais difícil. Às vezes o advogado fala o juridiquês, enfim. Então, um dos meus objetivos de estar dentro da CP é justamente tentar facilitar esse mundo jurídico para o empresário. Então, é um prazer estar aqui conversando com você. Que bom. Conte para mim o seguinte, a vida toda, a vontade, nasceu com vontade de ser advogada? Já nasceu com essa vontade? Você já nasceu de óculos assim, de advogado ou não? Não. Pior que, acho que desde que eu me conheço por gente que eu tenho vontade de ser advogada. Mas eu costumo dizer, né, que ultimamente eu sou mais empresária do que advogada. Olha só. Porque a gente... Bom, eu sou sócia do Broto Campelo Advogados, já falando um pouco de mim, né? E a gente tem no escritório uma visão muito diferente da advocacia, do direito, né? Porque as pessoas têm aquela impressão de que você contrata o advogado para litigar, para brigar, para... enfim, quando os interesses são opostos e aí você precisa entrar com uma ação judicial ou defender uma ação judicial. A gente pensa em advogado tipo quase um UFC, né, cara? Então assim, né? Você vem que já vai ter o ringue, né? E aí as pessoas têm essa visão, que na minha opinião é uma visão completamente errada, e eu sempre falo isso, né? Que as pessoas acham que quando você coloca o advogado na mesa, o negócio não sai, né? E a abordagem que eu tenho da advocacia, ela é muito diferente. Por isso que eu falo que hoje em dia eu sou mais empresária do que advogada. Porque eu utilizo dos meus conhecimentos jurídicos para viabilizar negócios, para fazer negócio. E para fazer os negócios dos meus clientes, né? Então eu advogo, obviamente, sou advogada, advogo, enfim, eventualmente a gente vai ter que litigar, mas o nosso DNA e o meu DNA é muito mais pro empresarial, né? Que é aquela coisa pró-negócio, né? Viabilizadores de negócio. Então, sim, desde que eu me conheço, para responder a tua pergunta, né? Desde que eu me conheço por gente, eu quero ser advogada, mas nunca tive esse viés, assim, de briga, de litigar. A gente é combativo quando tem que ser, obviamente, mas sempre no intuito de viabilizar e de fazer os negócios acontecerem. No fundo, somos todos um advogado, mas só que todo mundo vai na sua própria causa, né? Porque quando a gente tem uma empresa, a gente imagina que nós temos o nosso direito e os nossos colaboradores o direito deles. Então, o advogado em si mesmo é aquele que fica no meio. Ele vai, na verdade, proteger a lei de cada parte. E eu acho que é isso um pouco. É o mediador, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter uma visão diferente do advogado. E, Natália, eu estou errado, mas ou as pessoas contratam o advogado na hora errada? Você está certíssimo. Normalmente você contrata o advogado quando o problema já aconteceu. É verdade. Putz, eu não tenho mais como resolver esse problema, aí você vai procurar o advogado, né? Quando, na verdade, o ideal é procurar antes. É o preventivo. Antes que o problema aconteça. E aí você ter um advogado que vai ter a mentalidade empresária faz toda a diferença. Por quê? Isso acontece com a gente todos os dias, né? As pessoas, os nossos clientes chegam no escritório com um objetivo específico. Eu quero viabilizar esse negócio. Eu quero, por exemplo, comprar essa empresa. Eu quero vender esse imóvel. Eu quero contratar essa pessoa. Então, eles querem viabilizar uma determinada questão. E o advogado pode ser aquele cara que coloca empecilho em tudo.
ó, esse terreno aqui tem risco nisso, nisso. Bota medo para que o empresário eventualmente não tome aquele risco. Ou essa empresa aqui tem um risco de passivo fiscal, assim, assado, coloca risco, e aí coloca um medo excessivo no empresário para que ele não tome esse risco. E a gente tem que pensar sempre que a mentalidade do empresário, o empresário é um cara tomador de risco, concorda comigo? Concordo, sempre. É 24 horas. Se ele não fosse tomador de risco, o que ele era? Ele era empregado. Empregado. Ele era colaborador. Sim. Ele estava trabalhando lá às 8, 9 horas por dia, ganhando o dele no final do mês, ele não estava tomando risco. É isso aí. O empresário é tomador de risco. Se você tem do teu lado um advogado que não entende esse DNA do empresário para tomar risco, o que o advogado faz? Aqui tem risco. Ele... Na verdade, em vez de te ajudar a crescer, ele na verdade, ele atrapalha. Exato. O que o advogado moderno, na minha opinião, tem que fazer? Significa que a gente não vai olhar os riscos? Claro que não. Mas eu vou olhar os riscos, vou entender aqueles riscos, vou entender a vontade do meu cliente, vou mitigar esses riscos para viabilizar aquele negócio que é importante para ele. E isso, para mim, é uma advocacia moderna. É isso. Certo. Não, isso sim. Isso é moderno e, na verdade, eu acho não, né? É o que a gente busca. Porque, assim, ó, por isso que essa tua visão de ser ser uma advogada empresarial, né, com olhar empresarial, empreendedor, faz toda a diferença quando você vai estar ao lado de um empresário. Porque você vai advogar com a visão do empresário, entende? Isso a gente toma bastante risco, porque, claro, o advogado ele é um colaborador, né, como qualquer outro colaborador, né? Então a gente tem que ter do nosso lado pessoas com a mesma visão, com o mesmo viés. E eu digo assim, a tua visão é essa. Bom, não é à toa que você está lá como vice-presidente, em tudo quanto grandes reuniões está lá a Natália, né? Por quê? Porque eu acho que é esse olhar, né, Natália? Eu acho que a CP viu isso de uma forma muito forte, né? E eu acho que esse DNA desse empreendedorismo que está dentro de mim, ele fez com que... Eu já vou falar um pouquinho da minha participação na CP, mas puxando um pouco também ainda para minha visão pessoal, ele fez com que a gente crescesse muito, né? O Broto Campelo, né, que é o escritório que eu estou à frente, enfim, sou sócia. A gente tem um escritório jovem, tem 6 anos de existência e a gente quintuplicou de tamanho. Hoje nós somos um escritório já de porte médio, né? E em muito pouco tempo. Por quê? Porque eu entendo a visão empresarial de um escritório de advocacia. Porque você se aprofundou rapidamente. Então, assim, muito mais do que advogar, hoje eu olho para o marketing, eu olho para o financeiro, eu olho para o administrativo, eu olho para a gestão de pessoas. Por isso, né? E toda essa vivência empresarial que eu tenho, inclusive dentro do escritório, me faz conseguir estar ao lado dos meus clientes e entender a visão dos meus clientes de uma maneira muito diferenciada do que aquele advogado que está simplesmente ali olhando para o contrato ou simplesmente olhando para o processo. Ele fica na caixinha dele ali, ele não consegue ver, né, as outras questões que muitas vezes são tão importantes. E eu acho que essa visão um pouco diferente do direito e da advocacia, ela me aproxima muito da CP e fez com que eu conseguisse ter, né, a visibilidade, chegar onde eu cheguei, né? Hoje eu sou vice-presidente da CP, né, no comando lá do Gilberto. Gilberto de Geroni é maravilhoso. Maravilhoso. Conheço ele há 22 anos. Eu só falo isso porque ele fala, tá? Mas eu conheço ele há bastante tempo e é um gentleman, né? É um gentleman, é um homem maravilhoso. Visionário. Uma visão. Incrível. Cara super inteligente. E ele tem o jeito dele de conduzir as coisas ali. Formou uma equipe maravilhosa. Porque a equipe é espelho do líder, né? É do Exato. gestor, né? E todo mundo fala assim, a CP é uma casa de empresárias e eu sou advogada, tô lá no meio, né? Mas eu também sou empresária, né? E mais do que isso, assim, eu acho que a minha visão, ela vem, né, visão jurídica, ela vem corroborar e vem ajudar, né, não só na alta gestão, ali na diretoria executiva, da qual eu faço parte. Participei muito tempo das câmaras setoriais. A Câmara Setorial é um lugar que é o coração. Ali é o portal de entrada, é o portal que as pessoas devem passar por ali, porque hoje a CP tem, em média, 41 câmaras, né? E cada câmara com um setor empresarial.
Natália, qual que é a tua visão ali nas câmaras? Eu acho que as câmaras, elas... Primeiro que é um ambiente maravilhoso, né? São empresários de todos os nichos e todo mundo realmente movido pela intenção de ajudar, não ajudar apenas ajudar a CP, mas ajudar o seu setor, levar as demandas do seu setor para a CP. E para quem não conhece muito das câmaras, como você estava falando, justamente, né? São câmaras setoriais, então tem a Câmara de Turismo, tem a Câmara de Transporte, são empresários, via de regra, fortes, que estão ali sob a coordenação, né, coordenando aquelas câmaras, e o objetivo, né, a gente tem reuniões lá mensais, em que os setores trazem ali as expectativas, as demandas de cada um. Para mim, é o coração da CP, Sim. porque ali estão os empresários falando das suas demandas, é onde a casa consegue entender quais são as expectativas, né, dos seus associados, consegue devolver para os seus associados. Então, para mim, eu hoje não faço mais parte das câmaras por conta da minha posição, né, dentro da diretoria executiva, então não faço mais parte das câmaras, mas fiz durante muitos anos. E sob a minha gestão nas câmaras, a gente criou a Câmara de Direito, Orientação e Prevenção da Associação Comercial do Paraná. O que era a Câmara? Era justamente essa... Era não, né? É a Câmara que hoje é coordenada pela Anastácia Yurki. Ela tem como objetivo justamente estar naquele ambiente das câmaras onde todos os empresários levam as demandas setoriais, entender aquilo que tem pertinência com assuntos jurídicos e trazer essas respostas. Então, por exemplo, você tem uma câmara lá de transporte que está sofrendo, por exemplo, com algumas demandas trabalhistas de motoristas de caminhão, por exemplo. Deixa eu escutar essa demanda, que é uma demanda importante. Deixa eu entender como a Câmara de Direito, Orientação e Prevenção pode eventualmente ajudar esse setor. Então, assim, eu gosto muito, sou suspeito para falar das câmaras, gosto muito. Sempre que eu posso, eu estou presente nas reuniões, porque, de fato, é muito rico. Fora o networking, né? Os empresários maravilhosos. Das mais variadas negócios e visões, né? E Exato. Isso é importante também. Então, a Câmara Setorial, ele é a voz do comércio, do comerciante, né? Então, ou seja, é uma ponte extremamente importante para você que é empresário poder fazer parte também desse ecossistema de negócios, né? Que é muito importante. Natália, eu como empresário, eu acho que também, eu acho que está um assunto muito pertinente no mercado. Vamos falar de... nós estamos numa geração, 2024 é um ano que dentro das empresas estão as 5 gerações de vida. Primeiro, número 1, difícil de liderar uma equipe com gerações diferentes. Na história, não existe na história, onde nós temos desde o Baby Boomer até o Alpha dentro de uma mesma empresa. Porque o Alpha hoje tem, vamos falar ali, o Alpha está com 14 anos hoje. Sim. Né? É o pequeno aprendiz, né? Então, é extremamente difícil, onde eu tenho geração que gosta do relacionamento, do network 1 a 1, e tem aquele que fala assim, eu não quero comprar carro, não quero comprar casa, porque eu posso alugar tudo, eu posso fazer tudo, e eu não sonho muito porque eu quero viver hoje. Então, é difícil. Essa dificuldade de liderança... podemos colocar essa dificuldade... Eu quero falar especificamente da liderança patrimonial, da sucessão patrimonial, onde a geração Baby Boomer, donos dos grandes empresários hoje, com seus 60 e poucos anos, não estou dizendo que estão se aposentando, talvez queiram viver o melhor da vida porque eles construíram a sua empresa e precisam ter um processo de sucessão de uma forma muito... como é que eu posso dizer... aonde essa sucessão seja muito favorável para a vida da empresa. Bem-sucedida. Bem-sucedida, porque numa família eu posso ter 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, e será que esse meu filho está pronto para suceder, para ele administrar a minha empresa ou não? Como é que se faz isso? Patrimônio, filhos, empresa, negócio. Eu trabalho uma vida toda, chega no momento mais importante, eu não sei o que fazer. E aí? Planejamento sucessório é, acho que, um dos pontos mais desafiadores de qualquer empresário ao longo da vida dele. Tem uma estatística que diz que 95% das empresas não sobrevivem
a processos sucessórios. Olha só. Salvo engano, é 80% na primeiro processo de sucessão, e aí que quebram, vamos dizer assim, né? Ou seja, sobrevivem 20%, e no segundo processo de sucessão, apenas 5%. Eu imagino um empresário que trabalhou a vida inteira para construir aquele determinado patrimônio, ter 80% de chance de falhar no seu legado, né? Do seu filho falhar na continuidade da empresa. Então, o processo de sucessão, sem dúvida nenhuma, é super desafiador, né? E aí você trouxe um ponto bastante específico, que é a diferença de gerações, né? E agora as diferenças de geração, ela tem sido cada vez mais abruptas, ou mais desafiadoras. Aí você tem aquele cara, aquele patriarca, aquela matriarca, que é o fio do bigode, que é o olho a olho, que é a confiança, que faz negócio, né, de uma maneira, e você tem lá o 20 e poucos anos, que honestamente não sabe atender o telefone, só sabe mandar uma mensagem de WhatsApp, né? Não sabe dialogar, não sabe construir uma negociação, não tem sensibilidade, não tem aquilo que a gente chama de soft skills, né? Que isso é construído com o tempo, né? Experiência. E é construído com relacionamento interpessoal, né? Essa geração mais nova, ela é muito digital. É muito imediatista, digital, enfim. Então, a gente tem uma grande dificuldade no mesmo ambiente de trabalho, né? Ter visões completamente diferentes. E aí, como que existem uma infinidade de profissionais que ajudam nesse processo sucessório, que a gente chama de processo sucessório empresarial. Depois a gente pode falar do processo sucessório pessoal, que são aqueles bens pessoais do empresário, né? A casa dele, o carro, a casa na praia, o terreno que ele comprou para investir, enfim. Mas acho legal a gente talvez falar do processo sucessório empresarial, que é o que acontece dentro da operacional. O cara tem uma rede de mercados, uma transportadora, enfim. Vamos falar primeiro desse processo de sucessão. Tem uma infinidade de profissionais que ajudam, né, esses empresários a ter uma sucessão bem-sucedida. Aí tem empresas de consultoria, tem muitos psicólogos que hoje ajudam, enfim. Eu posso falar com propriedade de como os advogados ajudam, né, nessa construção do processo sucessório. E muitas vezes isso está ligado a questões de governança corporativa. Muitas vezes, a gente precisa começar a construir um conceito em que o patriarca ou a matriarca, quando começam a ficar mais experientes, enfim, precisam aos poucos se desligar da operação, do dia a dia, até porque não tem a mesma agilidade, muitas vezes, não conhece mais o consumidor do jeito que com essa geração nova, então começa a realmente ter um conflito ali. Eles precisam se desligar dessa operação do dia a dia da empresa, mas os valores ainda são deles. Sim. As definições estratégicas ainda devem vir deles. Foram eles que montaram a empresa. Os propósitos, a alma está ali. Como que o advogado muitas vezes consegue auxiliar isso, né? Um dos mecanismos é justamente, por exemplo, a formação de conselhos. Então, você tem, né, algo que pode ser estruturado, a formação de por exemplo, conselho de administração. Você tem lá um diretor executivo que vai justamente executar o dia a dia das definições estratégicas daquele conselho de administração, que tem o patriarca, que tem a matriarca, que tem conselheiros externos, né, que são muitas vezes profissionais. Então, você tem ali uma cúpula de pessoas que têm a alma daquele negócio, que construíram aquele negócio, mas que direcionam, né, para aquele determinada diretoria executiva executar o dia a dia da empresa. Então, um dos mecanismos que a gente consegue estruturar, por exemplo, é isso. Essa é uma forma do patriarca e da matriarca e soltando de uma forma mais profissional. Perfeito. Porque assim, a gente fala da dificuldade da sucessão e de quem está sucedendo, né? Quem está pegando isso, né? Ah, mas eu sou jovem, 25, 27, 30 anos. Mas também, o culpado também é de quem iniciou a empresa, porque é difícil a gente largar, né? Será que eu confio? A gente traz tanto para perto isso que é difícil a gente largar para a pessoa assim com a confiança total. Então, essa é uma forma então da gente
De ter um processo de transição. De transição, é o famoso desapego, e desapegando de leve, de uma forma profissional, e transferindo isso para pessoas profissionais, levar essa visão de uma forma legal. E aí o filho, vamos dizer, essa segunda geração, eles podem estar no conselho de administração. Fazer parte é importante para já viver aquela... Pode ser o diretor executivo, por exemplo, se tiver capacidade, principalmente técnica, profissional, para isso. Mas a gente percebe um processo de transição em que aquele fundador ou aquela fundadora que tinha a mão ali 100%, ele começa a soltar as rédeas. É um processo que demora, não se faz esses 6 meses. Não. Tem que ter um processo de entendimento muito claro também dos fundadores, se eles querem ficar voltando para a gestão, voltando para a operação. Isso atrapalha a própria operação da empresa. Atrapalha muitas vezes impede crescimento, né? Porque às vezes você precisa ter essas mudanças de... É preciso ter experiência também com a jovialidade, né? A vontade é o ontem com hoje, de uma forma para criar o futuro, né? Então, é uma forma... Eu vejo aqui um buraco negro. Existe esse buraco negro que as duas pontas têm que aprender. A gente está falando de uma experiência empresarial, mas nós também estamos falando de uma falta de capacidade de acreditar no novo. E é um aprendimento recíproco, né? É verdade. O novo tem que aprender com a experiência do mais... Eu não gosto de falar... Do mais experiente. Do mais experiente. E vice-versa. E é justamente na soma dos dois, né, que a gente tem os melhores processos de sucessão. A gente também tem outros mecanismos que ajudam, né, nesse processo de sucessão empresarial, que também muitas vezes podem ser, né, capitaneados aí por advogados, né? Por exemplo, a gente não acha que é importante, mas o advogado muitas vezes faz previsão de seguros de vida de pessoas chaves dentro de uma determinada empresa. Você tem uma operacional lá, uma transportadora, por exemplo, e você tem um CEO lá e um CFO, um diretor financeiro que, nossa, se esse cara, acontece alguma coisa com esse cara, sei lá, com o meu diretor financeiro, com o meu diretor comercial, né, e uma hora vai acontecer com todo mundo de falecer, né? Então a gente precisa pensar nisso. Se acontece alguma coisa com esse fulano aqui, eu tô ferrado. Eu perco, né, controle financeiro, eu perco faturamento. A empresa pode fechar do dia para a noite. Isso. E nós já vimos isso. Exato. O advogado consegue ajudar também, por exemplo, criando, além dos conselhos, por exemplo, de administração, conselho fiscal, enfim, muitas vezes a gente cria mecanismos para ter mecanismos de liquidez. Por exemplo, o seguro. Você pega um seguro de vida de pessoa-chave. Você pega esse teu diretor financeiro, que é o cara importantíssimo da operação, e faz o seguro de vida para ele, de maneira que o beneficiário desse seguro de vida não seja a esposa. Você pode até ter o seguro pessoal, a esposa, filhos, etc. Mas o seguro de vida, nesse caso, o beneficiário é a empresa. E para que serve isso? Se acontece alguma coisa com o meu diretor financeiro... Com quem? Com o meu diretor financeiro? Tá. Tudo bem? Com o meu diretor de marketing. Fica a dica. Fica a dica. Eu tenho, né, alguns dias depois, uma liquidez imediata de uma seguradora que vai me propiciar. Ok, eu tenho tantos mil reais aqui, eu vou buscar um cara ferrado no mercado para fazer, né, visões que as pessoas não têm. Não tem, as pessoas acham que a gente tem, né, a gente nunca pensa na morte. Não é o empresário. As pessoas, de uma maneira geral, evitam pensar na morte. Não. E, na verdade, é o contrário. Eu acho que é o único evento inevitável. É verdade. É a morte. Então, por que não olhar para isso? E se acontecer, como que eu vou lidar? Quando acontecer, como que eu vou lidar? Outro aspecto bastante diferente, que a gente trabalha também muito no escritório, é a sucessão do ponto de vista pessoal, né? Familiar, vamos dizer assim. A gente falou um pouco da sucessão do ponto de vista empresarial, o que vai acontecer lá nas minhas operacionais. Eu estou usando o caso de uma transportadora, por exemplo. Uhum. Mas esse empresário, quando falecer, esse empresário ou essa empresária, também tem uma sucessão pessoal das coisas, dos bens, dos ativos que estão ali, né, que estão no imposto de renda do casal ali. E nesse ponto, tem sido muito falado, principalmente agora, início de 2024, as consequências da reforma tributária
para Sucessão. esse procedimento de sucessão. Explicar um pouquinho melhor como funciona. Tentando tirar o máximo possível o juridiquês. Sim. Quando a gente tem o falecimento, para que eu passe esses bens, essa pluralidade de bens para os meus herdeiros, por exemplo, esposa e filhos, precisa pagar um imposto, que é um ITCMD. É um imposto de transmissão causa mortes doação, por isso ITCMD. É o mesmo imposto que incide se eu doar ou se tiver um falecimento. Esse imposto ele tem uma legislação federal, só que ele é um imposto estadual. Ele tem uma legislação federal que coloca balizadores mínimos e máximos, mas é um imposto que vai para o Estado. No estado do Paraná, hoje, a alíquota é 4%. Né? Então, o empresário faleceu, uma empresária faleceu, tem lá 10 milhões de patrimônio, os herdeiros têm que ir lá e pagar 400 mil reais para isso, para o fisco lá paga, né? Paga o pedágio para a Receita Estadual do Paraná para receber esses ficar tudo legalizado nessa transição. Para que saia do nome do falecido e vá para os herdeiros. Perfeito. Então, isso é o cenário que a gente tem hoje. Com a reforma tributária, o legislador federal ele disse o seguinte, que essas alíquotas, né, ou seja, esse 4%, ela tem que ser progressiva. De 4%, ela tem que ser até 8%. O que significa, no curto prazo, né, possivelmente já em 2025, já início de 2025, que a gente vai ter uma legislação nova aqui no Paraná, aumentando essa alíquota, que hoje é de 4%, para patrimônios maiores, para 8%. Dobra. Meu Deus. A gente tem um imposto dobrado. Na verdade, nós estamos com mais um herdeiro. Né? Nós estamos vindo com mais um herdeiro na história toda. Sabe aquele filho que teu pai ou tua mãe às vezes tem fora do casamento? É esse imposto, né? Mas não é mais ou menos isso? Para falar fora o juridiquês? É mais ou menos isso. Entendeu? Então, meu Deus. Você deixa o pedágio bem alto. Uau! Meu Deus. E isso, né? Isso eu tô falando de TCMD, mas existem inúmeros projetos de lei para taxação de grandes fortunas. Aí a gente pode estar falando de até 20 e poucos por cento, até 30%. Que aí não é tão concreto, não é algo que vai acontecer em 2025, mas a gente sabe que é um risco. Sim. Né? A qualquer momento pode passar um projeto de lei desse, e aí o cara vai ter que deixar 1/3 do patrimônio lá. Deus do céu. Pois é, e aí dentro desse cenário a gente tem visto uma corrida, né, pelos empresários, justamente para fazer sucessão antecipada. De maneira antecipada. Antes de morrer. Isso. Senão ele vai morrer já com o dinheiro. Ele não precisa nem morrer em vida, ele já morre com o patrimônio. É isso aí. É isso mesmo? Porque o que acontece? Você pensa assim, putz, mas 4% é pouco, ou 8% é pouco, não é tanto. É muito. Sabe por quê? Quantos empresários você conhece que tem um patrimônio alto, robusto, enfim, a casa vale tantos milhões, etc., mas não tem liquidez. Não tem lá. Ou melhor, quantos herdeiros você conhece que tem lá 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, para meter na frente, pagar para o fisco? Falar de empresário brasileiro, praticamente você está devendo para poder crescer. Então, quer dizer, você não tá sobrando, você não tem dinheiro sobrando, né? Aliás, a gente, quanto empresário, a gente passa a vida inteira privando a nossa família das coisas para poder crescer o nosso patrimônio, crescer a empresa, deixar ela... A gente está sempre tentando buscar deixar ela em ordem com tudo. Aí, a hora que a gente pensa que está em ordem, a gente continua devendo e a família não vai nem aproveitar direito se bobear. E o que acontece? Ai, que perigo. O que acontece? A família se vê obrigada... Natália, posso contratar, Natália? Pelo amor de Deus. Já tô com medo. A família se vê obrigada a vender alguma parte do patrimônio, a queimar o patrimônio, para fazer frente e pagar em tributo, coisa que ninguém gosta de fazer, né? Ainda mais quando uma alíquota altíssima dessa, como de 8%. Então, a gente vê, né, a partir aí da aprovação da reforma tributária, a gente tem visto uma corrida dos empresários para antecipar esses procedimentos de sucessão. E aí fala-se muito, né, da instituição de holdings, da realização de doações para os filhos com reserva de usufruto,
Então tem uma série aí de ferramentas que a gente pode utilizar. Do céu, eu falo pra você assim, é assunto pra, meu Deus, algum tempo, porque me assustou a maior parte dos empresários. Deixa eu falar com você que nesse momento tem patrimônio e já entendeu o processo que a gente está falando aqui. Mas também quero falar com você que ainda não tem e está construindo, né? Então, prestar muita atenção nisso, porque essa corrida começou, pelo que a gente está vendo, né? Então, se você conhece alguém que pode vir a sofrer com isso, ou já compartilha. Se você tem amigo empresário, já compartilha para os seus amigos esse vídeo aqui, que é muito importante as informações que a Natália está dando aqui. É muito importante para essa corrida do bem, tá? Porque eu vou chamar isso aqui de corrida do bem. Do bem para sua família, né? De você não perder, de você ter a chance de economizar antecipando essa sucessão. Não é isso? Isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar no planejamento patrimonial e sucessório. Existe esse viés muito claro hoje dos empresários que querem, olha, eu não quero que meu filho tenha essa carga tributária, eu não vou colocar esse pepino na mão do meu filho, né? Então eu vou contratar um advogado, vou ter um contador ali que vai me auxiliar para me ajudar nesse planejamento patrimonial e sucessório. Mas a economia tributária, ela é apenas um dos benefícios que a gente vê no planejamento patrimonial e sucessório. E existem mais 2 benefícios que, para mim, são tão relevantes quanto a economia tributária. O primeiro diz respeito à proteção patrimonial e o segundo diz respeito à harmonia familiar. Eu vou explicar cada um deles. Porque aquele empresário, né, eu falo com empresários todos os dias e eu vejo como eles sofrem com essas 2 questões que eu vou pontuar. Primeiro, proteção patrimonial. A gente fala, né, que o empresário ele monta a sua empresa, que a sua empresa é uma sociedade limitada, via de regras, né, que ela é LTDA. Normalmente, 90% das empresas são empresas de responsabilidade limitada. E o que quer dizer isso? Em tese, deveria dizer isso, que a responsabilidade do empresário é limitada. Ou seja, que o patrimônio pessoal dele não deveria responder Sofrer pelas dívidas da empresa. Na realidade, a gente vê que muitas vezes sofre. O empresário, ele é muito penalizado, por exemplo, quando ele tem uma reclamatória trabalhista e, eventualmente, né, a empresa, esse empregado, por algum motivo, não consegue penhorar alguma coisa da empresa, ou o empresário tem dificuldade, quem que vai ser penalizado diretamente? O empresário, o patrimônio pessoal. Quantos amigos teus já não tiveram a casa da praia penhorada, o terreno que ele tinha comprado para investimento penhorado, por conta, por exemplo, de uma reclamatória trabalhista ou mesmo de uma dívida fiscal, um débito fiscal, que por algum motivo, né, em alguma dificuldade, o empresário não conseguiu fazer frente, o fisco vai lá e executa tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, o que a gente faz é esvaziar o patrimônio do empresário, esvaziar o CPF dele. Tudo aquilo que estava no imposto de renda do empresário, né, a casa, o carro, a casa na praia, o terreno, enfim, ele vai para dentro de uma holding, ele vai para dentro de uma outra empresa, né, de uma empresa, né, uma pessoa jurídica administradora de bens próprios. Ao fazer isso, a gente tem uma camada de proteção extra. Tem muitos advogados que falam em blindagem patrimonial. Eu não gosto muito desse termo, porque acho que poucas coisas a gente consegue blindar 100%, né? Então eu não gosto muito, não acho um termo muito técnico. Mas... Não é 100%. Isso. Blindagem é 100%. Isso, exato. Mas... é uma proteção maior. Mas muito maior. A gente tem uma camada, né? O fisco, ou aquele reclamante daquela reclamatória trabalhista, tem um caminho muito mais difícil para percorrer, para alcançar aquele patrimônio, porque não está mais o nome do empresário. E aí você vai me perguntar, os meus clientes perguntam assim, pô, Natália, mas não vai ter nada no meu nome? É tudo meu, mas nada meu. Sim. Não, né? A gente, tudo que a gente faz, todas as movimentações patrimoniais que são feitas, elas são feitas com usufruto.
Mas se você parar para analisar, né, por que tá preocupado que é tudo meu e nada teu? Já é assim, querido. Já tá assim. É verdade. Já tá assim. É tudo teu, mas não é teu praticamente se Isso. bobear, né? Então, Mas a gente retira do nome dos empresários, né? Do CPF deles, mas mantém o poder extremo. Costumo brincar com os meus clientes assim, né? Ou mesmo nas palestras que eu dou. Se quiser, deu a louca, quer vender tudo, torrar e tirar e morar na Europa, você ainda vai poder. Mas você tem uma camada, uma dificuldade muito maior para aquele determinado credor, seja fisco, fornecedor, vai mexer naquilo. vai mexer naquilo. E aí as pessoas me perguntam assim, Natália, mas isso é burlar a lei? Na minha opinião, de maneira nenhuma. E eu falo de uma maneira muito clara. O empresário, o patrimônio da pessoa física do empresário, nunca deveria fazer frente a esse tipo de dívida, a esse tipo de débito. Porque, vamos lá, o empresário tem uma empresa lá que fatura, pega uma loja lá do comércio, fatura 100 mil reais por mês, vamos dizer. Esse fulano que tem a loja que fatura 100 mil reais por mês, ele vai tirar a margem dele lá, vai tirar 7 mil, 8 mil, 9 mil, concorda comigo? Sim, claro. Ele não vai tirar 90 mil no mês, ele vai tirar a margenzinha dele de lucro lá, e olhe lá quando consegue. Só que esse mesmo lojista, né, que, por exemplo, fatura 100 mil reais por mês, vem uma pandemia, por exemplo, o que acontece? No mês seguinte, ele tá faturando mesmo 100, só que ele tá devendo os 90. No outro mês ele deve mais 90, no outro mês ele deve mais 90. É coerente que um empresário que toma risco, é coerente que o empresário que cria emprego, é coerente que o empresário que paga imposto assuma pessoalmente esse risco? Na minha opinião, não. Não é coerente, dá medo até de você começar a empreender no país com esse tipo de situação, porque, veja, a gente quer tomar risco para crescer, mas a gente também, no primeiro momento que eu enxergo agora aqui, tipo assim, você tá a fim de tomar risco, montar um CNPJ para você perder tudo? É quase isso. É isso. Então, eu acho que não tem sentido, na verdade, né? Se você olhar, não tem sentido. Tem que ter algo protegendo, de alguma maneira, aquele que escolhe tomar um risco, né? Então, tudo bem, a gente sabe que também tem os ônus e bônus de todo mundo. Tem gente também que vem no mercado e faz só besteira. Mas também tem muita que a gente também sabe que tem que proteger as pessoas que são colaboradores daquela situação. Mas também tem, acho que 80% dos empresários não veio para fazer besteira. Ele veio para poder, aliás, é o que movimenta o país, na verdade, né? Então, quer dizer, tem muito... Eu sempre falo, Natália, eu tenho colaborador que às vezes tira mais do que eu. Limpo, né? Ele tá ali trabalhando. Limpo de risco. Limpo de risco. Pronto, tá bem definido, limpo de risco. Então tem hora que o empresário não tira o que o seu colaborador tira. Isso. Não é verdade? É loucura, né? Mas... E isso que você falou, não, e a gente tem que proteger aquele cara também, né, né, ou não proteger aquele cara que veio fazer alguma besteira, Sim. praticar alguma fraude. A lei já traz isso, né? Aquele empresário, por exemplo, que desvia patrimônio, enfim, ele tem que mais ter o seu patrimônio responsabilizado. Ele está cometendo um crime, ele está, por exemplo, sonegando imposto. É bem diferente do empresário que fatura, emite nota e não consegue pagar o imposto porque, por exemplo, não faturou o suficiente, está com um problema de caixa, enfim. É bem diferente daquele caso do cara que comete um crime, né? Então é isso. Né, eu costumo falar muito disso, assim, o planejamento patrimonial e sucessório e essa proteção, essa camada de proteção que a gente dá para o empresário, esse distanciamento, né, a gente distancia o risco da operacional do patrimônio pessoal. Para mim isso é simplesmente fazer frente a uma necessidade, é fazer justiça. O empresário... Ele não pode estar seu patrimônio não pode estar na linha de frente respondendo eventualmente por cada empresa que não dê certo. Senão a gente não teria nem empreendedores. Não existiria, né? Porque empreender desta forma é como se você estivesse andando, você colocasse um sapato de manteiga no pé, né? É isso. Você vai andar escorregando e não sabe qual... O cair é só questão de tempo, na verdade, né? Então assim, esse olhar da Natália, né, da sua empresa, é o olhar
Que legal, porque, mas na verdade é teu olhar empresarial, né? Já não é nem advocatício já. É a mistura dos dois, mas olhando proteger aquele que também... Porque vamos combinar, né? Se não tiver empresário trabalhando, não tem emprego, não tem nem causa para advogado brigar. Então, É verdade. Então, opa, vamos achar uma forma de todo mundo prosperar, na verdade. Claro. Então, esse é o olhar. Sem dúvida, né? E voltando ao que eu falei lá no começo, né? O bom advogado, ele faz isso, né? Ele entende onde que estão as ferramentas jurídicas, legais, para proteger o empresário, para que ele continue fazendo aquilo que é o propósito dele. Natália, deixa eu te perguntar algo bem importante. Tá todo mundo preparado para falar disso? Os advogados estão preparados para ajudar as empresas nessa visão? O que você tem a dizer aí para as empresas e também para quem é advogado também procurar olhar isso com assertividade? O que você tem para dizer para nós empresários e para os advogados agora? Eu vou até falar olhando diretamente para o empresário que está assistindo a gente, porque acho que essa é uma dica muito valiosa. Primeiro, muito cuidado com o advogado generalista, né? Quem que é o advogado generalista? Aquele que faz de tudo um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala de planejamento patrimonial acessório, eu preciso necessariamente de 3 especialidades, né? Primeira, eu preciso de uma equipe ou de um profissional especialista em societário. Porque a gente tem que lembrar que eu estou constituindo hold, eu estou integralizando imóvel, eu estou fazendo cessão de cotas. Então, eu estou criando acordo de sócios. Então, o advogado especialista societário é extremamente importante. Segundo, o especialista em tributário, né? Então, porque eu estou falando de imposto, tem o ITCMD, tem a base de cálculo do ITCMD, eventualmente pode ser que eu precise integralizar algum imóvel e pagar ITBI. Então, tributário também super importante. E o especialista em sucessão, né? Porque, afinal de contas, são instrumentos de sucessão, de antecipação de sucessão. A gente vai antecipar a herança. Tudo isso, Carlos, para te dizer que essa abordagem, né, para fazer planejamento patrimonial acessório, você precisa de uma equipe multidisciplinar. E agora, com a reforma tributária, eu falei que está todo mundo correndo, a gente viu um monte de advogado querendo surfar a onda do planejamento patrimonial acessório. Sem profundidade no assunto. Sem profundidade. Isso é perigoso, hein? E eu vou dar um exemplo que chegou no meu escritório faz pouco tempo atrás, que demonstra o perigo de você ter profissionais não preparados fazendo esse tipo de trabalho. Planejamento patrimonial acessório, a gente tem que lembrar que às vezes ele vai gerar efeitos 10, 20, 30, 40, 50 anos na frente. O que você faz agora vai determinar como os teus filhos vão gerir o teu patrimônio quando você falecer. E esse dia chegou um caso bem interessante no escritório de um empresário que tinha feito planejamento patrimonial com o seu contador, sem maiores profundidades. E o que ele fez? Ele constituiu a holding, colocou todos os ativos, todos os bens dentro dessa empresa. Só que na hora de fazer a sucessão, ele resolveu fazer isso via compra e venda de cotas. Ele tinha 2 filhos, falou assim, eu não vou pagar esse imposto, esse tal de TCMD, essa doação, não vou fazer o pagamento desse imposto, não. Eu vou fazer uma compra e venda. Faz um instrumento simulado de compra e venda, como se meus filhos estivessem comprando as minhas cotas, para evitar imposto. É muito comum esse tipo de solução, pode até ser feito tomando alguns cuidados. Nesse caso, eles não tomaram cuidado. Eles esqueceram ou não ouviram que um desses filhos era casado. Casado em regime de comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que tudo que é comprado por esse filho, vamos dizer que fosse o João, tudo que o João compra na constância do casamento dele, comunica com a esposa. É dele e da esposa. Então, na prática, o que esse empresário fez? Ele pegou os bens dele, colocou no nome do seu filho, só que ele colocou metade no nome da esposa. Né? Automaticamente já foi para ela. Isso. E aí, um tempo depois, alguns anos depois, essa esposa, eles brigaram, quiseram se separar. A mulher tava puta, né? Ferrou. Aí ferrou. Colocou um risco gigantesco dentro da holding. Para você perceber como é importante um planejamento patrimonial acessório feito com responsabilidade por profissionais especialistas. Tem ponto que você nem imagina que vai acontecer e você vai sofrer lá na frente. Exato.
né? Esse empresário, nesse caso, quando ele fez, foi um planejamento super bem sucedido. Eu não paguei nem R$1 de imposto. Economizei os 4%, mas ele perdeu 25% lá na frente. Não adiantou nada. Exato. Só perdeu muito mais. Perdeu 5 vezes mais. mais. Perdeu 5 Resumindo, quero falar para vocês, meus filhos, se quiserem que o pai passe o patrimônio pro seu nome, não case. Tudo bem? É brincadeira, tá? Eu tô brincando porque casamento é maravilhoso, né? Quando dá certo, né? Não, eu tô falando, meu deu certo, tá, gente? Meu deu certo antes que dê problema por eu ter falado isso. Mas o especialista, ele sabe conduzir. Ele, olha, vou fazer essa operação aqui, por exemplo, com cláusula de incomunicabilidade. Pode casar em regime de comunhão universal de bens. Não vai comunicar. Entende? Só que não são todos os advogados que sabem essas minúcias. Ou seja, falta de conhecimento pode gerar um problema absurdo. Gigantesco. O maior problema da vida do empresário, muitas vezes. Natália, você tem que dar curso? Tem que a dar gente curso. dá. Ah, dá curso mesmo? Sério? Ei, me conte sim. E a CP? E onde entrou a CP na sua vida? Bom, eu tô na CP há, com certeza, mais de 10 anos. Me perdoa aqui, ó. Eu só quero falar pra você que tá em casa aqui, ó. Tá vendo que tudo isso que ela falou, por que hoje ela é vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, né? Tem toda uma visão empresarial, que eu vou falar assim, ó. Todo tempo que eu tenho de empresário, acho que todo mundo que tá aqui pode concordar comigo, e eu conheço alguns advogados e não vi advogado com visão empresarial ainda. É a primeira vez, Natália. Então, vou falar o seguinte. A Associação Comercial do Paraná, para quem é, então? Eu, quanto associado, tenho todas as informações, posso chegar lá e ser assessorado com isso também? Claro. A gente costuma falar que a Associação Comercial do Paraná, ela é de todos os empresários, tanto do pequenininho, quanto do médio, do grande. E um dos nossos objetivos, inclusive da Câmara de Direito, Orientação e Prevenção, é municiar os empresários desse tipo de informação, desses conteúdos jurídicos que são relevantes. Olha, quanta coisa eu falei aqui, né? Muita coisa. Que o cara nem sabe que poderia fazer um planejamento, ou nem sabe que se o contador fizer desse jeito, ele pode ter um risco lá na frente. Então, um dos objetivos da Câmara, e meus também, como vice-presidente da associação, é levar esse tipo de conhecimento para dentro, né, da Associação Comercial do Paraná. A gente faz um esforço ali, obviamente, de sempre ter cartilhas, de sempre ter informação, de sempre municiar os empresários, seja por meio das câmaras setoriais, seja por meio, né, dos canais institucionais de comunicação, de desenvolver esse tipo de pauta. A gente também, eventualmente, faz eventos justamente para dar esse tipo de conhecimento. E eu acho que você, né, falando um pouquinho do porquê que eu tô lá, né, justamente por conta disso. Primeiro, eu aprendo muito com os empresários, né? Aprendo muito com todo mundo que está lá. E acho que o meu propósito lá dentro é justamente municiar esses empresários, a casa, dessas informações relevantes para cada um, né, dos associados lá dentro. A gente está à disposição, e eu pessoalmente estou à disposição também para receber esse tipo de demanda. Como que a gente pode melhorar a nossa comunicação, inclusive institucional, sobre questões jurídicas importantes. Isso é muito importante. Isso mexe. Isso é algo que não dá para deixar para depois, entende? Não dá, é agora. Esse é o famoso... Sabe você que vive falando assim, a vida é agora, eu preciso viver agora? Então, faça agora, porque depois, no futuro, tu tá perdendo ao contrário. Em vez de você estar construindo, você tá perdendo, né? Porque você pensa que tá vivendo algo que tá fazendo você crescer. Ah, legal, tô vivendo a vida, tô crescendo, tô ganhando. Mas, no fundo, você só está depositando em outro bolso. Isso. Dependendo da tua atitude hoje, é isso? E quanto maior o patrimônio, maior o problema dos herdeiros lá na frente. Olha só. Em termos de tributação. Então, o recado final que eu dou para o empresário, né, que está nos assistindo e que está interessado especificamente nesse tema de planejamento patrimonial e sucessório. A gente evita esse tema. Ninguém quer pensar na sua morte, mas a morte é inevitável. E a gente vai precisar, né, olhar para isso. E é melhor que a gente olhe de uma maneira preventiva, que a gente olhe entendendo quais são os melhores cenários para lidar com esse evento tão difícil, tão catastrófico para a família dos empresários. Legal. Agora vem aquele momento bem importante. Gente, você quer saber mais
assuntos sobre essa sucessão patrimonial, empresarial, eu falo para você, Natália, bom, você pode também dar assessoria na sua empresa, né? Sim. Então, dá telefone, fala da tua empresa. Quem quer te encontrar? Bom, Broto Campelo Advogados. Perfeito. Né? Pode encontrar a gente no 3026 8001. Eu tenho as minhas redes pessoais também, né? O LinkedIn, Natália Broto, o Instagram, o @natbroto. Mas eu também estou sempre à disposição na ACP, na casa, enfim, só pedir lá por mim que de alguma maneira a gente vai dar um jeito de atender. Eu acho que você vai ter que levar um colchão para lá, para morar lá, porque do jeito que a coisa tá indo, eu vou falar para você. Natália, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte para você. Muito obrigado por ter essa visão empresarial, que isso é proteger o empresário, é proteger o sonho das pessoas que querem ter uma vida melhor e ajudar o país a ter uma vida melhor, né? Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e quero dizer que você que é empresário, beleza, é legal fazer sucesso, ter casa, carro, mas é legal manter na tua família isso para você e para os teus filhos, né? Porque é para isso que a gente trabalha, para deixar nossa família bem de vida, né? E permanecer na sua família, não passar para o bolso de outras pessoas. Então, cuida daquilo que é seu, cuida do seu sonho. Cuidar do sonho não é só apenas sonhar em abrir uma empresa, mas é manter ela sempre viva, não é isso? Acho que a fala é essa, né? Manter sempre viva. Natália, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar participando do Empreendedores do Paraná. Eu acho que de todas as entrevistas, até agora fez muito sentido para todos, inclusive que passou aqui, e vai fazer sentido para você que ainda vai vir e para você que está sonhando em montar sua empresa. Então, você que ainda não montou, monta já cuidando desse processo. E para você que já está no meio do caminho, cuide para chegar lá na frente e manter o sucesso da sua empresa. Mais uma vez, muito obrigado. E seja sempre bem-vinda, tá? Eu que agradeço. Prazer muito, muito bom falar com você, falar sobre planejamento patrimonial e sucessório, falar sobre a CP, sobre coisas que eu amo. E sempre que tiver algum assunto jurídico, precisar da nossa expertise e do nosso conhecimento, estou à disposição. Gente, mais uma vez, acompanhe os nossos canais, né? @CP Digital no Instagram e também no YouTube. E olha, compartilha. Se você ama as pessoas que estão empreendendo, se você tem gente que empreende na família, manda esse vídeo, que isso aqui vai virar um manual de instrução para que você tenha a sua empresa viva sempre, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Eu já vou falar com ela, né? Obrigado. Obrigada.